Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Melhor dizendo aqui, saudações aos poucos amigos do canal Solitário do Ecomundo, que eu tô quase trocando o nome para Flopado do Ecomundo, porque aqui é pessoal vem, se inscreve, continua inscrito em alguns casos, alguns raros casos, e depois vai embora. Nunca mais aparece, só fica inscrito, só deixa a marca da inscrição, igual aquela calçada da fama, né? Nos Estados Unidos, teatro chinês, um negócio assim, que o pessoal fica marcando os pés lá, a mão, assinatura, porcaria que for. Então, aqui é mais ou menos assim. Então, a meia dúzia que se importa, talvez uma dúzia, talvez um pouco mais que isso, a meia dúzia fica um termo meio simbólico. Minha saudação a você que não se importa. Olá, né? Você que chegou agora. Olá, torne-se parte daqueles que se importam. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e ajude o canal dessa maneira a sair dessa dificuldade de crescimento. Aqui não é um canal de puxar saco de anime. Eu não puxo saco de um autor algum, não puxo saco de ninguém, tá? Se você quiser vir aqui escrever algum comentário imbecil e não me refutar nada, eu vou responder você proporcionalmente à inteligência que você gastou no comentário. Dito isso, eu quero primeiro dizer aos poucos que se importam, por exemplo, Bruno Demos parece se importar, porque ele sempre aparece quando eu faço vídeo sobre anime, mangá, né? Mas alguns outros aí que eu sei que se importam. Ancap, o Antônio que costuma comentar aqui também, apesar de não ser a praia dele, ele mesmo falou. Eu peço desculpas por não ter lançado vídeo ontem, aconteceu uma série de imprevistos. Eu tive que ir à missa domingo pela manhã e eu já tinha tratado um compromisso. Então eu tive que chegar em casa da missa e vazar. Não tive tempo para gravar vídeo. E o horário estava sendo marcado assim, sempre meio-dia e 45, né, que eu estava publicando. Não que isso faça alguma diferença, né? Para o YouTube faz zero diferença. Mas aqui fica a minha justificativa aos poucos que se importam. Se você também é uma pessoa que se importa, eu convido você a se tornar meu apoiador pelo Pix que se encontra na descrição. Bom, hoje eu fui ao médico fazer exame de vista. E o médico que me atende gosta de anime, mangá. Chego eu lá com a camiseta da Soifon, tá aí Bruno Demos, olá. Tá com a camiseta da Soifon, calça jeans, tênis no pé. E o médico começa a conversar comigo, me cumprimenta, tal, fala que tá vendo Gachakuta. E eu tentei convencê-lo a assinar a Crunchyroll, explicando inclusive que Gachakuta está sendo muito elogiado no Ocidente, que a única forma disso acontecer é pelos streamings oficiais, né? A autora, inclusive, esteve no Ocidente. Aí ele tava falando comigo, ele me examinou as vistas, né? Os meus olhos, disse que o grau tá mais ou menos o mesmo, tá o mesmo ainda, tá estabilizado. Mas eu vou fazer um outro óculos, porque o óculos já tá ficando meio embaçado, sujo e tal, tem que fazer um outro óculos mesmo. Tô contando aqui minha vida pessoal para vocês, né? Olha que coisa maravilhosa. E que o médico que me atende é otaku também, gosta de mangá, gosta de anime, me recomendou um mangá chamado Siren. Não falou bem do mangá, não me recomendou propriamente. Falou que hoje ele faria sucesso, o mangá parece que é antigo e tal. E a gente estava tendo uma conversa que não deu para ser uma conversa muito bem aprofundada, porque ele tinha mais pessoas para atender. Graças a Deus, né? Sinal que o negócio dele está funcionando. Sinal que ele é um bom médico, né? Tem muitos clientes. E a gente estava falando sobre por que né, não está acontecendo mais um mangá, um shonen anime. No caso, a gente estava falando de anime, né? Porque no Brasil o público mangá é muito pouco. Por que não aparece mais um anime grande, sucesso e tal? A conversa tomou um tom confuso, como é próprio de uma conversa que tinha que durar no máximo 10 minutos, né? Estourando 10 minutos já seria muita coisa. A gente não gastou nem isso. Ele tinha que me examinar, examinou rapidamente, tal, fez o exame, olhou a pressão dos meus olhos, tal. E começamos a conversar enquanto ele fazia a receita, enquanto ele digitava a receita lá. Então, a gente não podia se aprofundar muito na conversa, mas aí ele tava falando que não tá parecendo um anime shonen. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, gente, pensar sobre isso aí. Aí mandei mensagem no WhatsApp para um amigo meu para conversar com ele sobre esse assunto. Expus a conversa totalmente contraditória e totalmente
privada, totalmente privada, né, na verdade, de rumo, de linha de raciocínio tal, que eu tive com o médico. E ele tava. Um dos argumentos desse médico é que a população do Japão envelheceu. Né? A população do Japão envelheceu. Não tem aquela renovação de jovens para ter shonens bombásticos. Bom, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, vamos raciocinar sobre esse assunto? Será que vale a pena gravar um vídeo sobre isso, conversando? Porque eu não tenho o que falar hoje. Eu tenho que fazer um episódio 5 do podcast. Eu tenho que ter alguma coisa para lançar no canal. Mas ao mesmo tempo, o que eu posso falar sobre esse assunto? Vou traçar algumas considerações que eu fiz com esse médico. Falei sobre Gachakuta, que no Japão não faz sucesso. E faz sucesso aqui no Ocidente. Meu ponto é: obras da Kodansha de shonen são boicotadas. Alguém pode aqui citar Hajime no Ippo para poder queimar a minha língua. Mas Hajime no Ippo não é propriamente um shonen. Hajime no Ippo é um anime de esporte, tá? Não é propriamente um shonen. Shonen, aquele shonen clássico, super-herói, o jovem que vai se tornar um herói, que vai dar porrada, Goku da vida. Não é. Hajime no Ippo não é isso. Então, apesar de estar lá na demografia shonen, não é o shonen clássico. Shonen clássico, o que a gente pode entender como shonen clássico, para deixar isso bem claro. Padrão Dragon Ball, padrão Hokuto no Ken, padrão One Piece, um jovem cara aí, forte e tal, que está dando porrada nos outros. Né? Eu falei com ele que sim, isso faz sentido em alguma medida o envelhecimento. Porque assim, o One Piece continua fazendo sucesso. É o único shonen praticamente imortal. E eu tava pensando, gente, aí eu conversei com esse amigo meu também. Falei, gente, eu tô conversando, não tô chegando a lugar algum. Eu tenho que raciocinar sobre esse assunto. E vou raciocinar aqui conversando com vocês. Vocês não vão me responder, porque não é uma live. Vocês vão depois responder nos comentários, tá? O que eu acho que acontece? Bom, vamos ver. Vamos pegar aqui o shonen dos anos 80, Hokuto no Ken. Um mundo pós-apocalipse, Mad Max da vida. O cara sai dando porrada nos outros, derrotando os vilões lá com cabelo de punk. Dragon Ball, da mesma época. Um jovem, depois mostrado que ele é um alienígena, ele quer dar porrada nos outros, é artes marciais, eles têm que procurar as esferas do dragão, depois vê uns inimigos alienígenas que aparecem, tem androide, tem tudo. Porrada, porrada, porrada. Monstros, etc. Jojo, parecido com Hokuto no Ken em alguma medida, né? Inclusive no físico, né? É um cara forte que tem que derrotar um cara que é maligno, porque sim, acabou. O cara é muito maligno. Jojo parte 1, parte 2 e 3, você já sabe, a consequência. Parte 4, ela tem uma influência muito forte de Slice of Life. A parte 5 volta a ser um shonen, mais puro, com apologia ao crime também. A parte 6 já é difícil falar que aquilo é só um shonen. Aquilo tá quase virando um seinen. E a parte 7 e 8, inclusive, trocou a demografia, né? Trocou de revista até. Então não é mais um shonen. Aquilo não é um shonen. O fã de Jojo, tem a renovação, tem algum grau de renovação de Jojo, de fãs de Jojo? Tem. Mas dificilmente alguém começou a ser fã de Jojo por causa de Jojolion ou por causa de Steel Ball Run. A pessoa já era fã de Jojo e simplesmente acompanhou o novo universo que ele criou, que não tem nada a ver com o universo da parte 1 a 6. Dragon Ball no Brasil tem um fenômeno, né? Atemporal, vamos dizer assim. Não, atemporal não é o correto. Um fenômeno que ultrapassou o tempo e até com certo delay em relação ao Japão, né? Porque o Dragon Ball começou a ser exibido no Brasil em 96. Hokuto no Ken não tem muitos fãs no Brasil, que eu saiba. Aí nos anos 2000, já começando a pegar uma era de internet e menos televisão, nós tivemos o fenômeno Naruto, mas ainda com o fenômeno televisão, nós tivemos o Full Metal Alchemist
Hunter vs Hunter, aquele primeiro Hunter vs Hunter, que foi transmitido pela Rede TV. Quem tinha acesso à TV por assinatura viu Yu Yu Hakusho ser novamente transmitido. Yu Yu Hakusho foi um caso assim que o cara, que o mangá, o anime veio para cá, mais ou menos com a época que estava sendo produzido lá no Japão. E claro, não podemos esquecer o Cavaleiro do Zodíaco, que se enquadra na mesma situação do Dragon Ball. Ele veio para o Brasil com certo atraso. Ele é de 86, Cavaleiro do Zodíaco. Então, e Cavaleiro do Zodíaco se enquadra na situação de Yu Yu Hakusho também. Nos anos 2000, quando adaptaram tudo, né, aquela saga de Hades, né, foi transmitido na Cartoon Network e muita gente mais jovem viu Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco deveria ser exclusivamente um fenômeno de pessoas nascidas em... Se tivesse respeitado o tempo, em 75, 78... considerando o delay brasileiro, pessoas que nasceram em 82 no máximo, 83, né? Mas ele pegou gerações, né? No Japão, nós tivemos nos anos 2000 Naruto, Bleach, One Piece, que já é desde os anos 90. O Hunter vs Hunter é uma situação muito complicada que não vale a pena aqui ficar falando. Tivemos Fairy Tail na Kodansha, né? Quem deu shonen para Kodansha, né? E Soul Eater é mais ou menos nessa época. Tanto que a nossa querida Kei Urana é fã de Soul Eater. Ela foi uma fã de Soul Eater quando ela era jovem, né? Garota. Quer ver? Vamos ver aqui. O anime foi produzido pelo estúdio Bones, estreou em março de 2008 na TV Tóquio e possui 51 episódios. O mangá e a série animada exploram aventuras no universo sobrenatural. O mangá, período de publicação, 2004 a 2013. 2004 a 2013. A Kei Urana é fanzaça de Soul Eater. Será que eu consigo descobrir a idade da Kei Urana? A idade exata de Kei Urana, mangaka de Gashakuta, não é publicamente divulgada, mas ela é uma autora japonesa jovem, ativa desde o final dos anos 2010, com one-shots. E lançou sua série principal em 2022, indicando que provavelmente está na casa dos 20 ou 30 anos. Ela alega que era... Bom, dizem que ela era criança quando começou a ver Soul Eater, né? Estou duvidando muito que ela era tão criança assim. Se bem que pode ser considerado como criança, né? Será que ela tinha uns 12, 13 anos? Ela estava lendo Soul Eater, no caso, né? Ela leu o mangá Soul Eater, né? Vamos botar que ela começou a ler o mangá em 2004, ela tinha, sei lá, 12 anos de idade. Então ela é de 92, né? Supondo, tá, gente? Eu não sei a idade dela. Japonês também disfarça a idade bem pra cacete. Não dá pra saber a idade dela. Então vamos pensar aqui. A renovação dos shonens realmente diminuiu o público de shonens. A pirâmide etária do Japão atualmente é a seguinte. Vamos ver. Pirâmide etária do Japão. Eu não tenho como dividir tela com vocês, então vocês vão ter que confiar no que eu estou falando. Etária do Japão. 2021. Vamos ver a pirâmide etária do Japão. Vamos ver se tem uma de 2024. Ah, tem aqui uma pirâmide etária do Japão de 2024. A situação não é nada boa. Ó, pirâmide etária do Japão de 2024. Pessoas com mais de 100 anos. Homens, 0,014%. Mulheres, 0,084%. 95 a 99 anos, 0,4% de mulheres. 0,1% de homens. 90 a 94 anos, 1,2% mulheres, 0,5% homens. A população, tá, gente? Total. 85 a 89 anos, 1,2% de homens, 2% de mulheres. Na população total, volto a dizer. Vamos pegar a faixa etária jovem, 0 a 4 anos. Cara,
somando dá 3% da população, cara. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco mesmo. Será que é isso aqui que eu tô lendo? Tô lendo direitinho? 5 a 9 anos. Tem mais menino do que menina de 5 a 9 anos. Isso é terrível, você sabe, né? E de 10 a 14 anos também. Mais menino do que menina. Tem mais menino do que menina nas faixas etárias de infância, quase todas, cara. Isso explica por que eles ficam tanto paquerando mulher velha. Olha, até a faixa etária de 20 anos, acho que dá 19 anos. 2.3 com 2.2 dá 5.5. 5.5 com mais 4.3 dá 9.8. 9.8 com mais quase 4%, dá quase 13%. Mais 13%, dando 16%. Nossa, é muito pouca gente. Será que eu tô lendo isso aqui certo mesmo? Esse gráfico tá correto mesmo? Eu não tô sabendo. Que eu não sou um cara muito fã de gráficos, não, tá? Aqueles gráficos cartesianos, sabe? Eu não sou muito fã disso, não. Mas eu acho que eu tô lendo certinho. Gente, isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui a gente tem que torcer para isso ser revertido, né? Que eles consigam reverter isso. E que o nosso caso não chegue assim. Nosso caso já está próximo, um bocado próximo disso. Isso arrasa a indústria do entretenimento, né? Bom, então a maior parte dos consumidores de shonen hoje são adultos, na verdade. Adultos. Entre 19 e 45 anos, vamos botar assim, 50 anos, que é a maior parte da população do Japão. Eles são a maior parte da população do Japão. Então, essas pessoas estão lobotomizadas por One Piece, né? Como eu falo com vocês aqui, o cara que é fã de One Piece, ele apostou a vida dele toda. Imagina no caso do Japão, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, sobre o Japão. Falei, gente, imagina o cara que lê esse mangá desde 2010. Aqui no Brasil, vamos botar o caso do Brasil, que 2010, 2012, 2014, né, já tinha os sites aí pirata aí para ler mangá aí. Até hoje tem, né? Mas vamos botar naquela época, 2014, você ainda tinha menos gente conectada, né, do que tem hoje. Você não tinha essa internet por celular que tem hoje. Não tinha. Hoje, você com internet celular, você lê mangá, aí, dependendo do site que você entrar. Tem uns sites aí que dá pra ler uns. Até Webtoon, Manhwa, né? Então, o cara tá lendo One Piece desde aquela época. Ele leu no PC, no computador, cara. O cara abria computador pra ler, porque não abria pelo celular. O cara tinha que ficar na frente do computador. Eu lembro, gente, quando eu li Bleach Guerra dos Mil Anos. Eu tava no computador que eu tinha na casa que eu morava. Computador mais antigo lá. Eu li assim. Entrei lendo. 17, por aí, 2016, 17. Entrei lendo mangá tal, pesado, porrada. 2016 para 17, 16 eu tava lendo já Fairy Tail, né? Eu entrei lendo mangá porrada lá tal. Desse jeito, na frente do computador. Eu me lembro disso. Lembro que, inclusive, eu ia ver Fullbringers no mangá. Eu acabei voltando a ver o anime e vi Fullbringers mal até no anime. Por isso que eu até revi Fullbringers em 2022 por causa disso. Por causa disso, porque o mangá, o site que eu tava lendo não tinha o mangá completo. Aí eu tive que vou voltar para anime, muito mais negócio. Aí vi o anime todo completo, o resto, né? E fui pro mangá. Cara, você imagina o cara que fez isso pro One Piece. Lá no Japão, o pessoal compra, né? O pessoal tem as revistas da Jump, né? Que são baratas, assim, relativamente baratas, né? Então o cara entra lendo aquilo ali e tal, o cara não desgruda mais. E o One Piece tem um processo de lobotomização da pessoa, né? A pessoa começa a negar a realidade. Eu não tô sendo enrolado, não. Eu não tô sendo feito de trouxa, não. Esse troço um dia vai acabar, já tô com 50 anos, o troço acabou até hoje, sabe? É mais ou menos assim que funciona o One Piece. Então, nesse caso, faz sentido. De lá pra cá, vamos pegar, depois de Naruto terminar, Bleach Naruto terminar,
não teve mais nenhum shonen que se esticou muito tempo na Jump. Esse cara do Chainsaw Man, ele escreveu um outro mangá antes de Chainsaw Man. Ele tá com o Chainsaw Man atualmente, mas ele escreveu um outro mangá. Hell's Paradise, se eu não me engano, acabou. Vamos pegar os assistentes dele. O que tá em atividade junto com ele é o do Dandadan. Né? O Spy vs Family, eu nem sei pra que andas aquilo ali. Por mim, aquilo lá pra mim é o esgoto do mangá também. Mas deu uma flopada, pelo menos aqui no Ocidente deu. Não sei como é que tá lá no Japão. Hell's Paradise já foi concluído o mangá, pelo que eu fiquei sabendo. Não tenho certeza não, mas acho que foi concluído sim. Vamos conferir. Foi concluído. 2018 a 2021. E o anime foi sair em 2023, né? Olha que isso que bizarro. Então, Hell's Paradise morreu. Kaiju, acabou. Já acabou. Black Clover virou o que a gente conhece. My Hero Academia também. Vamos pegar nos anos 2015, 2016, havia uma promessa, né? Os novos shonens que iriam decolar, iriam botar a boca do balão, arrebentar a boca do balão. Attack on Titan, que é 2013, na verdade, o primeiro anime, né? A primeira temporada do anime, mas o mangá estava sendo publicado, ele é da Kodansha, se eu não me engano. Attack on Titan é da Kodansha, sim. Os Sete Pecados lá, o Seven Deadly Sin, que eu acho que é da Kodansha também, não tenho certeza. Vamos ver aqui para não falar mentira para vocês. Ai. Meu teclado cisma de não me obedecer. Kodansha. Attack on Titan. Kodansha. Só que o Attack on Titan era de uma revista mensal, né? Ele era um mangá mensal também. Então, ó, Seven Deadly Sins e Attack on Titan, Kodansha. Isso dos anos 2010. O My Hero Academia, Black Clover, Shueisha, né, a Jump. Também nessa época, virar anime, 2015, 16, 17, por aí. Nenhum dos... O Attack on Titan já foi pro espaço, ninguém, né, só virou uma coisa mais de nicho. Nem sei se dá pra dizer que aquilo é um shonen também. Os Sete Pecados originais, os Sete Pecados mortais, capitais aí, perdão, Sete Pecados capitais, Seven Deadly Sins. A animação cuidou de acabar com eles, né? Mas teve seu sucesso, foi muito identificado, né? Porque passou no Netflix, a Crunchyroll. E a Netflix tinha meio que, na época, meio que saindo na frente em marketing, né? Tava com marketing bom na época. O anime foi da Netflix, inclusive. Também já teve sua fase, não decolou tanto assim. A animação concluiu sepultar o mangá. My Hero Academia teve animação por um tempo, bom, uma animação boa, tal, teve as suas temporadas, teve seus altos e baixos. Aí chegou naquele momento em que até o Marco do Intox Anime fez o vídeo dele, em que ele fala assim, pô, pra mim já chega de My Hero Academia, ele quer salvar um vilão sanguinário, vou abandonar essa porcaria. E teve o final que nós todos conhecemos, uma porcaria. Black Clover, este que vos fala, cantou a pedra, que ia virar um fracasso e virou. Foi expulso da Shueisha, da Jump, perdão, da Shonen Jump, perdão, foi pra Giga Jump, também da Shueisha, mas é uma revista que whatever, ninguém tá nem aí pra ela. Vai voltar ao anime depois de 4 anos, quase 5 anos. 5 anos, né? Vai voltar no que vem. Então vamos completar 5 anos sem o anime. Depois que você arrasa completamente a popularidade da obra, aí você volta com ela. Sabe? Uma coisa muito bizarra, né? Mas qual? Tivemos também, ver essa fase mais recente. Kaiju, Undead Unlucky, Hell's Paradise, o Chainsaw Man,
Dandadan, o Spy vs Family, desses, que eu tenho certeza, o Spy vs Family acho que ainda tá de pé, mas já perdeu um bocadinho do seu hype. Um hype completamente merecido e uma popularização, uma promoção muito forçada. Dandadan, aquilo não vai terminar bem, acho que já todo mundo já deve ter percebido isso. E não pega as piadas, muita gente não gosta. Fez sucesso ano passado a primeira temporada, esse ano também fez algum sucesso a segunda. Mas aqui no Ocidente, pelo menos, não fez tanto burburinho assim. Essa segunda temporada. O Hell's Paradise, como eu já disse, já acabou. Kaiju tá tendo a segunda temporada, mas... sim. Tivemos aí dos filhos de Bleach. Né? Vamos pegar os filhos de Bleach que tiveram nessa época. O Black Clover, eu já citei, fracasso. Demon Slayer, animação, é responsável por uma boa parte do hype, né? A excelente animação acaba promovendo muito a obra. Aí é uma coisa verdadeiramente cinematográfica, né? Então, é o mais bem sucedido deles, disparado. Jujutsu Kaisen teve uma animação muito boa também, mas o mangá já foi concluído. E pelo que eu vi, criaram um spin-off. E eu vi alguns fãs detonarem o spin-off. Então, eu tô falando aqui, gente, pegando o Ocidente e o que eu imagino que tá acontecendo no Japão, o que eu pego de informação que tá acontecendo no Japão, tá? Então, ó, Jujutsu Kaisen criou uma espécie de Boruto para chamar de seu, né? Black Clover afundou, Demon Slayer já não tem mais mangá. Já foi adaptado, acabou o mangá. Tá sendo adaptado reta final do anime e a emoção de ver, claro que a obra tem qualidade. Dessas três, Demon Slayer que mais tem qualidade. Consistência. Dessas três que são filhos de Bleach. Então, os filhos de Bleach, Black Clover, Demon Slayer e Jujutsu. Aqui tem mais consistência o Demon Slayer. Já acabou, inclusive, né? Mas o impulso de querer ver é a produção cinematográfica da obra. Tanto que virou filme, né? O reta final virou filme. Jujutsu Kaisen, animação. É ok, uma animação boa, mapa. Então já dá uma ajuda, né? Preserva a obra com nome, vamos dizer assim. Mas nenhum deles persistiu por muito tempo. Você não vê nenhum, não surge um shonen. De fato, não surge um shonen que fica muito tempo de pé. Com exceção do One Piece, que não vai acabar nunca. Hunter vs Hunter, volto a dizer, eu não conto, porque Hunter vs Hunter é um caso muito específico. A gente pode pegar o caso do Chichikubo para analisar também. Chichikubo fez o Bleach. Terminou da forma como terminou. Sofreu um boicote. Né? 2022, 10 anos depois, resolveram adaptar o resto do anime. Né? Depois da última vez, do último episódio anime transmitido, 10 anos depois, começaram lançaram novamente o anime. Né? Começou a passar de novo o anime. Já o mangá foi concluído em 2017, né? 16 para 17, um negócio assim. Chichikubo não emplacou mais nada depois disso. O que o Chichikubo fez depois de Bleach? Não, eu pergunto com sinceridade, porque eu sei que ele fez um negócio lá chamado Burn the Witch, que não deu em nada. Burn the Witch não deu em porcaria nenhuma. Cadê Burn the Witch? Tem mangá daquela porcaria? Porque eu procurei uma vez pra ler, pra ver. Porque eu gosto do desenho do Chichikubo. O Chichikubo desenha muito. O Naruto, nem vou falar, né? Boruto é uma coisa assim, uma aberração. Aquilo ali não devia nem existir. Mas o Chichikubo, ele fez um mangá, começou a fazer um novo mangá, que é o Burn the Witch, e aquilo não deu em nada. Tô falando de Chichikubo, né? Meu microfone até caiu. Não deu em nada. Sabe? Chainsaw Man é uma coisa assim mais sombria e tem uns fãs que tem um comportamento meio preocupante, porque eles entram no cinema e começam a latir. O autor parece ser uma pessoa com alguns problemas psiquiátricos também.
Eu vi outro dia que identificaram uma cena lá no filme, nesse filme Arco da Reze, essa porcaria aí. E a história nem é tão boa, gente. Vamos falar que é verdade também. Chainsaw Man não tem nada demais na história. História bem fraca, bem, assim, sabe? E identificaram lá eu vi isso no Instagram, cara. Um negócio muito bizarro. Identificaram um filme de entretenimento adulto que a mulher usa a mesma roupa da Reze. Falei, nossa, que bizarro, cara. E temos aí o caso, né, do Dandadan, que tá virando uma espécie de One Piece metido engraçado, né? Realmente não tem um grande público no Japão mais para um shonen esticado. Tem esse esgotamento de One Piece só. Vamos pro caso da Kodansha. A Kodansha, ela sofre realmente um boicote. Porque você pensa bem, se agora tem que fazer sucesso, um mangá shonen que tem uma pitadinha de seinen, um salt bake de seinen, assim, ó, o salt bake faz assim, né? Assim, né? Tem que ter um... É salt bake o nome daquele cara, né? Sei lá, aquele cara que faz assim, ó, no meme. Tem que ter uma pitadinha de seinen. Bom, Gachakuta tem essa pitadinha. Gachakuta? Pô, Gachakuta é extremamente sombrio. Essa cena adaptada nesse episódio 22... vou fazer aqui uma pequena digressão. Eu falei que estava preocupado com o andamento de Gachakuta, porque os episódios 19 e 20 foram uma porcaria a adaptação. Né? 2 capítulos por episódio são uma porcaria de se ver. Episódio 20 de Gachakuta. Eu, inclusive, falei isso com o médico. Foi uma tristeza ver aquilo. Não, aquilo foi horrível, gente. Aquilo foi horrível. Injustificável aquilo. Tá? Vem falar roteiro escambau. Isso é uma afronta ao ser humano, cara. Isso é uma afronta à pessoa. Isso não tem cabimento isso, não. Você tirar os outros de otário. Isso é igual o OVA de Golden Kamuy. O OVA de Golden Kamuy e o episódio 20. 19, igual eu falei, eu ainda dei uma colher de chá porque queria fazer um drama. Embora tenha sido exagerado o drama. Agora, o 20 não tem explicação, não. Mas no 21 e 22 voltou ao normal. Voltou a adaptar bastante capítulo por episódio. E eles caíram já na Terra, né? Aquela besta foi derrotada. A menina lá virou um kaiju gigante. E eles começaram já o resgate a eles, né? E agora vai a cena do Zanka no hospital. Deve encerrar, estou supondo, posso estar errado, espero que eu não esteja, com a cena da Amo, cortando lá a cena da Amo, a Amo sendo mantida prisioneira. Acabei dando spoiler aqui, mas fazer o quê, né? Bom, a obra é sombria. Pô, esse episódio, o guardião que separa o mundo da superfície da esfera, lá onde vivem os celestiais. O guardião, vocês viram o guardião? Aquilo é uma coisa demoníaca, pô. Aquilo é uma coisa terrível. Gachakuta é muito mais sobrenatural que Soul Eater. Muito mais sobrenatural que Fire Force. Fire Force é muito parecido a pegada de shonen do One Piece, por exemplo. É mulher boazuda com decote mostrando os peitão. Mulher boazuda pra tudo que é lado ali e tal. As mulher boazuda fica sem roupa porque sim, acabou. Soul Eater tem um pouquinho disso, mas tem menos. Soul Eater tem bem menos que Fire Force. Fire Force é mais pesado, o Eishi. Então, assim, e não fez tanto sucesso. Demoraram para fazer a adaptação. Também teve aquela mudança, né, do formato de fazer o anime, né? Acabou aquele negócio de anime infinito há muito tempo. Talvez, aí ele até falou assim, talvez hoje, né, o Soul Eater faria sucesso. Não
Não sei. Pode ser. Pode ser que faria. É uma coisa pra gente pensar. Aí eu tava conversando com ele que da Kodansha, o que não é boicotado, isso infelizmente, são os mangás de romance de qualidade duvidosa. Tá aí a Couple of Cuckoos, sei lá como é que pronuncia o nome daquela porcaria, e Rent a Girlfriend, que não me deixa mentir. Ambos são da Kodansha, da divisão mangás de romance retardados para idiotizar as pessoas. É uma divisão especial da Kodansha. Então, talvez o problema esteja aí. Talvez o problema esteja aí também, né? Esteja aí, e nesse ponto também. A principal coisa em relação a Fire Force, por exemplo, é Soul Eater. O boicote. A baixa audiência de Gachakuta. Também. O boicote a Kodansha. Porque eu volto a falar, Gachakuta é muito mais sombrio do que Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tem uma pegada sobrenatural escancarada, né? Maldições e tudo mais. Bom, eu li Jujutsu Kaisen. Eu li até o capítulo 170 do Jujutsu Kaisen, um negócio assim, 150, 170. Aí eu li um bocado bom do Jujutsu Kaisen. Eu li aquela pá das colônias, uma pá daquelas colônias. Eu li até a hora que eles foram buscar um veterano, e tinha um veterano, não vou falar o que ele é não, para não cair o meu canal. Bom, não sei se ele apareceu do jeito que ele é no mangá, tá? Ele apareceu já no anime, não tenho certeza. Os veteranos lá, que eles moravam meio que juntos, um tava no colo do outro, uma coisa assim. Não vou ficar descrevendo muito não, para poder não dar problema aqui, porque sabe como é que é o YouTube. Bom, o Gachakuta é muito mais sombrio do que o Jujutsu Kaisen. E muito mais sombrio do que Chainsaw Man. E com muito mais qualidade de história também. Não tá fazendo sucesso. Se a regra é agora tem que fazer uma pegada mais seinen, pô, então Gachakuta tinha que estar fazendo sucesso. Tinha que estar fazendo sucesso. Então, aí que tá o ponto da incoerência do raciocínio do meu médico, né? Meu médico de vista que entende de mangá e de anime. E ele recomendou o mangá Siren. Recomendou sem recomendar. Ele falou assim, é um mangá que eu li que hoje faria sucesso, Siren. Li tem uns 3 anos, ele falou comigo isso. Aí eu até procurei o mangá pra ler também. Se alguém tiver lido, me fala aí, tá? Mangá Siren. Igual eu tô falando, os casos da Kodansha contrariam um pouco essa teoria. Porque não é questão do formato. Não é questão do formato. Os caras de One Piece a gente já sabe, apostaram a vida deles naquilo ali, não vão largar aquilo mais. Não vão. É igual os caras que votam no Lula aqui no Brasil, gente. Esses caras não vão abandonar o Lula. Eles preferem ver o Brasil pegar fogo do que parar de votar no Lula. Parece que assim, uma coisa, uma vontade, né, maligna mesmo que os governa, né? O cara que é devoto de One Piece e não faz uma crítica àquilo, é parecido, só não tem o mesmo grau de periculosidade que o One Piece. Pô, One Piece foda-se pro One Piece. One Piece não serve pra nada. Né? Faz mal a ninguém. Na prática, só é idiota. Só assim, faz mal, sim, faz mal objetivo, grave, né? Faz mal pra indústria, né? Faz mal pro fã que tá sendo extorquido, não percebe, fã japonês, no caso, fã brasileiro, mal paga Crunchyroll. Então, gente, meu raciocínio era basicamente esse. Não sei qual é a opinião de vocês, não sei se vocês concordam, se vocês discordam, deixam de concordar, deixam de discordar. Eu quis apenas expor meu dia hoje de consulta ao oftalmologista, né? Graças a Deus meus olhos estão bem, né? Graças a Deus o grau tá o mesmo. E eu tenho a sorte de ter um oftalmologista que gosta de mangá e anime. Então, tá aí meu comentário. Fiquem com Deus. Até a próxima.